Bom dia, minhas irmãs, tudo bem? Todas passando bem? Então, vamos a mais um vídeo aula essa semana, né? E hoje nós vamos ver a lição, vamos estudar a lição 8 da revista da Convenção Batista Fluminense, que vai falar, o título da lição é Quando a Adversidade é Reconstruir. E para isso nós vamos estudar a vida de Neemias. Vai ser uma lição muito bacana também essa lição de hoje. Então, vamos pedir a Deus, né, que Ele nos dê sabedoria, entendimento, né, e que eu saiba conduzir essa lição da maneira ideal. Então, vamos orar, minhas irmãs. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, reunidas, Pai, reunidos, né, no Teu nome, Pai. Primeiramente, para Te louvar, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Em todos os tempos, que esse nome seja exaltado, Senhor. Muito obrigada pela nossa salvação, pelos nossos nomes estarem inscritos no livro da vida, Senhor Deus. Obrigada também por esta oportunidade que continuamos a ter, estudando essas lições a cada domingo na EBD, para o nosso crescimento espiritual, para nosso amadurecimento espiritual, Senhor. Ó Pai, que essa lição seja uma lição que fique gravada no coração de todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir a esse vídeo de aula, Senhor. Dá-me a mim, Senhor, a sabedoria necessária, Senhor, a concatenação, para que eu saiba conduzir essa lição, esse assunto da melhor maneira, Senhor. Que não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito a ministrar através da minha vida. Abençoa cada um que está assistindo esse vídeo aula, suas famílias, Pai. Abençoa todos nós, a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, minhas queridas, vamos ver então o alvo da lição de hoje, né? Onde nós queremos chegar com esse assunto tão maravilhoso, né? Quando a adversidade é reconstruir. O alvo da lição diz reconhecer, quer dizer, ao final, né, do estudo da lição, nós deveremos reconhecer que a alegria do Senhor é a força geratriz primária que nos move a enfrentar e vencer as adversidades da vida. Agora vamos conhecer os propósitos da lição, que são 3, né? No sentido cognitivo, no sentido do saber, ao final da lição, do estudo da lição, nós deveremos nos conscientizar que devemos entregar nossos problemas nas mãos de Deus. Não existe melhores mãos, né? Para que nós possamos entregar os nossos problemas. E vamos ver o propósito no sentido do sentir, né? Afinal, qual deverá ser o nosso sentimento ao final do estudo da lição? De percepção, né? Porque o objetivo é perceber que a oração a Deus com propósito e fé é fundamental diante das adversidades que podem nos surpreender. E, finalmente, vamos estudar o propósito no sentido do agir, né? Ao final da lição, que nós deveremos fazer viver. Esse é o propósito, viver diante da presença do Senhor os desafios, sem nunca desistir nem desanimar por obstáculos que venham a surgir, esperando o tempo e o agir de Deus em nossa vida. Então, são esses os propósitos, né, que nós vamos estudar, que nós vamos atingir, melhor falando, no estudo da lição.
E como a introdução a esse assunto belíssimo, né, quando a diversidade é reconstruir, né, nós vamos, eu vou já começar com uma perguntinha, e a pergunta é o seguinte: o que acontece conosco quando as adversidades da vida chegam até nós? Como eu falei, tenho falado nas últimas aulas, as adversidades não avisam quando elas vão chegar. Elas chegam de repente, né? Inoportunamente, muitas vezes. Então, o que acontece conosco quando elas chegam? Será que ficamos assim indiferentes a elas, sem nos importarmos? Claro que não, né? Então, nós ficamos, o contrário, nós ficamos o quê? Aflitos, né? Muito aflitos, angustiados muitas vezes, desnorteados, né? Perdemos até o chão, por vezes, né? Perdemos o nosso referencial, né? Dependendo da adversidade, ficamos meio que sem rumo na vida, né? Choramos diante também do Senhor, isso é muito normal, né? Nós que já conhecemos bem de perto esse Deus maravilhoso, né? Que devemos, nós sabemos, nós devemos confiar, entregar nas mãos dele, né? Toda a nossa vida. Imediatamente nós choramos diante do Senhor, buscando em Deus as soluções, as respostas, não é verdade? Né? Para darmos assim o primeiro passo, buscando solucionar o problema, né? Aquela adversidade. É como se, por exemplo, algo se desmoronasse dentro de nós, né? Os muros e alicerces que sustentam a nossa vida, né? Agora estão no chão e precisam ser reconstruídos para que possamos nos reerguer e assim continuarmos a glorificar o nome do Senhor. Então, é um grande desafio para nós. E Neemias, quem foi Neemias? Nós dissemos que hoje, eu disse a vocês que vamos estudar a vida de Neemias. Neemias era, vamos dizer, cativo copeiro do rei Artaxerxes. Possuía, sim, uma posição de destaque, né, no reino da Pérsia. E ele era o quê? Fiel e exercia a sua função de que maneira? Com zelo, né? Servindo na corte real, né? Muito bem, ele amava e se importava com seu povo. Anani, né? Quem foi Anani? Um dos seus irmãos, né? Lhe deu notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus, né? Que haviam voltado do cativeiro. Eles tinham acabado de voltar do cativeiro na Babilônia. Estão lembrados que nós vimos isso também, comentamos? Então, fazendo uma ligeira retrospectiva, que eu sei que os irmãos estão sabendo, né? O pecado, a desobediência, né? E até mesmo a idolatria de Judá, Judá, região, né, de Israel Sul, né? Ela foi dividida em duas, né? No Reino do Sul, Reino do Norte. Então, é o Reino do Sul. Então, vamos outra vez, o pecado, a desobediência, né? A idolatria de Judá, ou seja, do Reino do Sul, o levaram ao exílio, né? Lá na Babilônia, né? Por quantos anos? As irmãs estão lembradas? Por 70 anos durou o exílio, conforme predito pelos profetas, né? Profeta. E até no meio sacerdotal, né? A idolatria era praticada. Estava uma situação lastimável, a situação de Judá. O templo, vocês devem estar lembrados, estava de que forma?
profanado, né? E isso foi mostrado a Ezequiel numa visão de Deus na Babilônia. Então, essa era a situação, né? Ao saber da real situação dos muros de Jerusalém, né, que encontravam de que maneira? Em ruínas, né? Neemias, percebeu que algo deveria ser feito. Não é verdade? O estado em que se encontravam os muros de Jerusalém fez com que Neemias sentasse e chorasse aos pés do Senhor. Ele ficou, de fato, arrasado, né? Essa passagem se encontra em Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Palavras de Neemias, né? Ele ficou realmente desolado, né? Ao saber a situação que se encontrava Jerusalém, todo o povo que acabara de chegar do cativeiro, né? Muito bem. Neemias, então, ele se colocou aos pés do Senhor Deus em uma profunda oração de humilhação e súplica. Eu vou pedir licença, isso está lá em Neemias, capítulo 1, dos versículos 5 e 11. Eu vou ler para as irmãs. Se as irmãs, os irmãos quiserem acompanhar, né? Neemias, capítulo 1, do 5 até o 11. Eu vou dar uma lidinha, porque vale a pena a gente relembrar a oração que Neemias fez, né? Ele falou assim: eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, e a oração dos teus servos, outra vez, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, assim, para vocês terem, assim, ideia, né? Da oração que Neemias, relembrar mesmo, né?
da oração que Neemias fez ao Senhor. Pedir licença, tomar um golinho d'água. Muito bem. Na comunhão com Deus, Neemias toma para si o compromisso de reconstruir as muralhas de Jerusalém, né? Que por anos ficaram no chão. Muito bem, quantas vezes nós passamos por situações que estão fora do nosso controle, não é verdade? Quando as adversidades chegam, automaticamente, num gesto de fé, o que fazemos? Pedimos socorro a Deus, recorremos ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, através de orações e súplicas mesmo, né? Assim como fez Neemias, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo, todo-poderoso, né? Mas de que forma Neemias orou? Vale a pena nós refletirmos na maneira como ele se dirigiu a Deus. Neemias iniciou sua oração adorando e prestando culto, né, ao Deus dos céus. Vejamos, vamos relembrar o que Neemias falou logo de início. Lá no versículo 5, ele diz assim: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Então, ele exaltou a Deus, né? Assim como Neemias, o que nós precisamos fazer? Reconhecer que somos criação de Deus e a Ele devemos honra e glória. É verdade? Como cristãos que somos, em primeiro lugar, e independente da situação da vida que nós possamos estar vivendo naquele momento, nós devemos reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, assim como Neemias reconheceu, né? Para isso, aprendendo com Neemias, antes de qualquer pedido, é necessário adorar e cultuar ao Deus dos céus, né? Não foi essa a forma com a qual Neemias se colocou na presença do Senhor, né? Foi. Quando adoramos ao Senhor, sentimos sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Nunca vamos dizer a Deus o tamanho do nosso problema, né? Vamos dizer o problema, o tamanho do nosso Deus. E quando agimos assim, nós adorando ao Senhor, né? Nós sentimos a presença do Espírito Santo ali atuando, né? Nos dando sabedoria. Assim, Neemias adorou ao Senhor e continuou em atitude de oração. Então, nós devemos adorar e orar sem cessar, orar em todo o tempo, né? Orai sem cessar. E foi isso que Neemias fez, porque depois de adorar e reconhecer a grandeza de Deus, Neemias suplicou ao Senhor dos céus por socorro, consoante Neemias 1:6. Vou reler para vocês aqui como é que ele suplicou. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Veja como Neemias, né, fez em sua oração, naquela confiança em Deus que ele tinha, foi que Neemias pôde enxergar com os olhos da fé
que, apesar das adversidades e dos desafios que ele tinha pela frente de reconstruir toda aquela muralha, aquele muro, né? O que já estava destruído, né? Ele sabia que o Senhor estava à frente, dirigindo os seus passos e dando a vitória. Ou seja, ele sabia que a vitória era certa. Assim, com a permissão do rei Artaxerxes, Neemias parte para cumprir o plano de reconstrução das muralhas de Jerusalém. Aprendemos com Neemias, né, que uma vida assim de oração ativa, né, envolve diretamente atitudes e planejamento para reconstruir o que está destruído. Em nossa vida, vários muros podem ser destruídos ou desabados, né? Vejamos, o muro do casamento, não é verdade? Quantos casamentos, né, estão sendo desfeitos, né? O muro do relacionamento familiar, o muro da saúde física, e tanto física quanto emocional, né? Então, eu diria o muro da saúde física e emocional. O muro das finanças, quantas famílias passando por problemas financeiros, o muro da vida espiritual e por aí vai. Então, nossa vida, existem muitos muros que podem estar assim, dessa forma, destruídos, né? Desabados, né? É importante ressaltar, então, que não há nada que esteja destruído que o Senhor não possa reconstruir. Não é verdade? Não há nada. Para Deus, tudo é possível. Aprendemos assim com Neemias o quê? Acerca da determinação em reconstruir os nossos próprios muros que foram destruídos por algum motivo durante a nossa vida. E nós aprendemos assim com Neemias, né? Depois de orarmos, nós temos que buscar uma organização, uma determinação, né? Para vermos de que forma, de que maneira nós iremos começar a reconstrução da nossa vida ou daquele muro que desabou, né? Então, fazendo esse paralelo. Lembremos das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Quais foram? Jesus disse, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. O finalzinho. Vou repetir. E para todos que batem, a porta é aberta. Nosso Deus só espera que a gente chegue a Ele, né? Com um coração, um espírito contrito, né? Um coração sincero, né? E a gente peça a Deus que nos dê o quê? Sabedoria, né? Muita sabedoria, porque tem horas que a nossa sabedoria não vale de nada, né? Muita sabedoria, muito entendimento, às vezes, da situação, né? Complicada, né? Muito discernimento. É isso que nós devemos pedir a Deus, né? Neemias pediu a Deus pela reconstrução dos muros de Jerusalém, bem como pela vida dos judeus. Ele procurou a resposta do Senhor, bateu para que a porta fosse aberta e ele pudesse assim cumprir
cumprir os seus desígnios, aquilo que ele havia se prontificado a fazer, que era a reconstrução do muro, né? Lembrem-se que impedimentos poderão surgir nas etapas de reconstrução, assim como surgiram com Neemias na tentativa de quê? Na tentativa da reconstrução dos muros, né? De haver um impedimento, de um atraso, né? Até mesmo de brecar, de parar a obra, né? Todavia, Neemias, como servo do Senhor, se firmava cada vez mais na presença de Deus e orava, né? Então é um binômio aí, né? Você está na presença de Deus, firme, dando as mãos a Deus ali, apegado à palavra de Deus, usando de toda a fé que você possui, né? E ao mesmo tempo orando, suplicando a Deus e esperando, né? Esperando a resposta dele. Muito bem, lembremos que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso também está lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, né? Então, vamos sempre, mesmo diante das adversidades, nos alegrar no Senhor. E vamos para a conclusão da nosso vídeo aula, da nossa lição de hoje, que foi muito rapidinha, né? Mas já estamos partindo para o encerramento dessa lição. Sejamos como Neemias, determinados, não desanimemos e nem desistamos, né? Por obstáculos que venham a surgir, ok? Afinal, desafios sempre aparecerão. Não é verdade? Isso é normal da vida, não é? E sempre a gente vai ouvir alguém dando para trás, querendo nos desanimar. Muitas vezes acontece isso, né? Mas por isso que nós temos que nos apegar à palavra de Deus, à nossa oração constante a Ele, né? E aguardarmos com a nossa fé que Deus vai nos responder. Coloquemo-nos na presença do Senhor em constante oração e procuremos sempre a direção de Deus. Vivamos um relacionamento diário com Deus. Não é só na hora que o problema aparece. Por isso que a gente diz, né, que o nosso crescimento espiritual costuma ser um processo, porque à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus e vai orando, nós vamos o quê? Conhecendo mais e mais a esse Deus que nos fez, o nosso Criador, que está sempre de braços abertos, ouvidos atentos ao nosso clamor, ok? Então, busquemos estar em sua presença sempre, o adorando sempre, né? Porque só Ele é digno de toda adoração. Adoremos e louvemos ao Deus dos céus, amemos ao Senhor em todo o tempo. Esse é o segredo para a vitória, para nós vencermos todas as dificuldades que vierem surgir de repente, as adversidades, né, que nunca avisam, chegam, né, repentinamente. Então, o segredo é a nossa fé em Deus, né? Entregarmos todos os problemas nas mãos dele, no altar dele, né? Orarmos e confiarmos. Então, minhas irmãs, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe, as abençoe, né? E que vocês possam ter uma semana maravilhosa na presença dele. Deus, então, as abençoe. Até o próximo vídeo aula. Um beijo para as irmãs.